começando. Eu vou iniciar contando para quem está chegando aqui agora que essa é a série Leader Experience, uma série que foi feita para que as pessoas se inspirem e que possam conhecer líderes e que esses líderes possam inspirar cada um de vocês que está numa posição de liderança ou quer vir um dia a ser um líder. Então, seja bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós estamos hoje no episódio 5, então estamos na primeira temporada da série, e o título dessa temporada é Vivências na Pandemia, que é o que estamos aí, né, no dia a dia vivendo. E acho que sempre é importante a gente pensar que a gente possa ter novos propósitos e objetivos. E esse é o meu propósito, é que eu possa ir até as pessoas, já que não é mais tão fácil elas virem a mim. Eu quero também que você me ouça agora por uma coisa que eu penso ser muito importante. Quando a gente está falando de liderança, quando eu e a Elaine, né, que é a nossa curadora, estávamos pensando no nosso projeto, e nós pensamos em vários títulos, a gente viu que seria imprescindível colocar liderança e família. Porque família é uma questão tão importante na nossa vida, né? E eu penso que a família nos forja. Ela nos forja pelos nossos desafios que a gente passa com ela, pelos obstáculos, às vezes pelas dificuldades, e até pelas alegrias, né? Mas a importância dela é tanta que realmente ela tem um impacto, uma marca muito forte. E quando a gente começou a pensar quem ia ser o inspire desse episódio, eu falei para ela, Elaine, eu conheço uma pessoa que, além de eu admirá-lo pela pessoa que ele eu convivi com ele há algum tempo, né? Nós dois já fomos presidentes da BRH em estados diferentes. Paulo é de Santa Catarina. E eu falei, eu gostaria que a gente pensasse no nome do Paulo Correia. Então, de alguma forma, já começo a apresentar aqui você, Paulo. E você me inspirou e me inspira porque em muitos momentos você me falou da sua família, me falou de seus filhos e me falou do pai que você é. E eu realmente achei que estar com você e compartilhar com quem está aqui, né? Você que está aqui me ouvindo e ouvindo o Paulo, seria realmente muito precioso. Então, episódio Liderança e Família, com o Paulo Sérgio Correia, sócio-gestor da Keep Talent, de Santa Catarina. Você está em Blumenau, né, Paulo? Blumenau. E, então, Paulo, obrigado por você ter aceito o convite da Zanetti Coaching. E eu vou começar, então, Paulo, pedindo que você conte pra gente qual o papel da tua família no líder que você é hoje. É contigo. Legal, Suzana, uma delícia estar aqui contigo. A gente, né, ficou algum tempo junto na BRH e de lá para frente nunca mais perdemos o contato, né? E quando você me ligou para falar sobre isso, aí você sabe que eu faço palestras, né? Estou habituado a falar sobre o futuro do trabalho, estou habituado a falar sobre carreira, e você me pediu para falar sobre liderança e família. E eu automaticamente pensei, bom, vamos falar de sucessão familiar, vamos falar de empresas, né? Como gerir empresas familiares. E aí você, como uma boa coach que me trouxe uma baita provocação, né? Que é falar de liderança e família. E eu acho que você usou uma palavra muito apropriada para isso, porque a família, de certa forma, nos forja, né?
E aí, Suzane, quando você colocou essa provocação, eu comecei a pensar sobre isso. Eu gosto de escrever, e eu comecei a escrever para resgatar a minha história e tentar buscar nela, né, o que a minha passagem na minha família original, de pai, mãe, irmãos, e na família que eu construí depois, a minha família nuclear de hoje, trouxe de ensinamentos. E comecei a trocar isso em casa, comecei a trocar aqui com a minha sócia, e eles começaram, não, realmente tu age assim, né? E eu comecei a pensar, eu ajo assim porque teve uma passagem, teve uma história, e uma coisa está muito ligada na outra, né? Quando eu divulguei para alguns amigos esse tema, as pessoas disseram, nossa, que bacana, né? Porque eu acho que é um approach, é uma abordagem que talvez a gente devesse já usar muito mais tempo, porque ela está muito, muito conectada, né? E quando você faz a divulgação, que você coloca lá os inspires, né? Os inspiradores, eu automaticamente me veio na cabeça uma passagem da minha vida que eu achei assim, muito fantástica. Porque quando a gente fala em inspiração, pelo menos para mim, inspirar, eu acho que quando você inspira, você toca na alma. Quando você inspira, você acende uma centelha, acende uma faísca dentro do outro. E isso pode mudar tudo, isso pode reconfigurar, pode trazer um outro caminho, uma outra forma de ver a mesma coisa, né? E aí eu lembrei, teve uma época que eu dei aula no curso de graduação da FAI aí de Curitiba, que, né, tinha uma unidade aqui em Blumenau, e comigo estudava mãe e filha. E a mãe, a dona Sueli e a Carla, que era a filha. E a mãe me disse que ela foi estudar para incentivar a filha a se formar. Eu achei bonito aquilo, né? E a gente começou, e no começo ela tinha uma participação bem tímida, e ela foi crescendo ao longo do semestre, foi crescendo, e participando, e dinamizando, e era uma delícia dar aula para a dona Sueli, né? Acabou o semestre, passou 1 ano, 2, mais ou menos, eu fui comprar carne no mercadinho, e ela estava lá no caixa. Ela me reconheceu e disse, ô, professor, tudo bem? E tal. Ela era dona do mercadinho e trabalhava com a filha. Olha que história interessante. Começamos a passar ali as compras, e ela falou assim, professor, o senhor sabe que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui estudar por conta da minha filha, o senhor sabe dessa história, eu já lhe contei, mas assim, eu realmente estava querendo desistir. Porque assim, trabalhar o dia inteiro aqui, tocar um negócio, estudar à noite na minha idade, ela já passava dos 50, realmente estava muito difícil. E aí o senhor, com o seu jeito, contando as suas histórias e falando de como as coisas aconteciam, aquilo me deu uma força e hoje eu sou formada. Então, isso assim, para quem inspira, eu acho que é uma coisa... Muitas vezes a gente inspira muita gente, né, Suzane, no dia a dia, às vezes nem se dá conta, né? Mas quando vem o retorno disso, que você percebe a dimensão, eu acho que é a coisa uma das coisas mais importantes que um profissional, que um líder, que uma pessoa pode ter, como ela, através de suas palavras, gestos e ações, conseguiu fazer com que a outra pessoa visse o mundo de uma maneira diferente. Então, eu achei assim, muito, muito interessante. Uhum. E aí, voltando àquilo que você né, me desafiou, a ideia aqui não tem roteiro, não tem, né? Acho que pela primeira vez acho que eu vou falar totalmente sem conceito, né, do coração, mas com muita coisa, eu acho que concatena, né? A ideia é contar um pouco da história da minha família mesmo. Tá. E o que você se sente confortável em nos contar, até a gente pensando nisso que eu comentei, né, do quanto a família nos forja. O que você traria, por exemplo, do pai, da mãe, alguma coisa que, né, foi significativa para o líder que você é hoje? Eu acho que muito, Bem, eu vim de uma família muito grande, nós éramos em 13 filhos, então eu tenho 6 irmãos e 6 irmãs. Isso, há 50 anos atrás, tem 50 anos, já era uma família muito grande mesmo, e famílias numerosas, né? E pai e a mãe sempre trabalhavam fora, e aí era aquela coisa, Suzane, assim, ó, o filho mais velho cuidava do mais novo, que cuidava do mais novo, que cuidava do mais novo, e assim ia, né? Todo mundo tinha que se virar. E eu lembro de passagens assim, por exemplo, quando eu tinha 7 anos, eu entrei na escola, e o meu irmão, imediatamente superior a mim, que tinha uns 3 anos a mais, vendia picolé. E aí eu pensei, eu também quero fazer isso. Aí falei com meus pais, bom, então vai, acompanha o teu irmão, né? E eu fui, acompanhei ele um dia, e já por minha conta peguei lá uma caixinha de picolé, e eu fiz isso durante 4, 5 anos, até os 12, 13 anos, todo verão, né, no contraturno, saindo e vendendo picolé. E era uma coisa tão legal eu poder ajudar, eu poder dar um pouco de dinheiro para minha família, e isso me deu esse valor de autoconfiança, de tentar, de fazer, né? Eu acho que hoje eu sou um líder muito fazedor, e isso tem um viés bom e ruim também, né? Porque muitas vezes
você acaba fazendo e não, né, e não delegando, mas assim, pelo sentimento de gerar valor, Suzane, né, de poder contribuir, né, com o sustento da minha família, que era difícil, e saber que, assim, mesmo com pouco, né, eu defendia alguma coisa para ajudar aquela família. Então, esse sentimento de pertencer, Suzane, sabe? Que a gente busca tanto hoje nas empresas, tanto hoje nas lideranças, né? E de se envolver e gerar valor. Porque eu acho que se você hoje não gera valor como profissional, muito menos como líder, eu acho que você não tem função, né? Na verdade, a gente tem que pensar o que a gente está agregando aí nessa vida, seja numa empresa, na nossa família, e gerando. E isso, para mim, assim, foi algo extremamente importante, né? E que eu carrego quando eu olho hoje, né? Como um líder fazedor, eu carrego isso. Depois, assim, lá em casa a gente tinha muito que se virar. Então, assim, com 10, 11 anos eu já fazia comida, eu já cuidava dos irmãos mais novos, e eu fui crescendo dentro dessa rotina, né? E aí, a minha mãe sacou muito rápido que eu gostava de estudar. Né, que eu gostava de estudar. E ela me disse, antigamente, né, as pessoas com 15 anos já começavam a trabalhar e tinha que ajudar, né? Tinha que ajudar em casa com a boia, como a gente falava, né? E aí a minha mãe e meu pai chegaram para mim e disseram assim, olha, você está liberado. Você pode pegar o seu dinheiro e aplicar nos seus estudos, porque você gosta de estudar e a gente não vai te cobrar nada. E aí, assim, como líder, né, assim, quantas vezes a gente precisa identificar talentos, né, e dar instrumentos para esses talentos, para que eles possam crescer, para que eles possam florescer, né? E assim eu fui desenvolvendo a minha vida, estudando, e eu lembro que meu pai dizia assim, cavalo sem sede não bebe água. Né? É uma frase meio tosca, assim, quando tu olha, né? Mas, assim, não adianta também você querer que uma pessoa faça alguma coisa se ela não tem a curiosidade, o desejo, né? Então, assim, acho que como líder você tem que aprender a despertar isso, né? E tentar dar condições, mas você tem que entender. Eu tive, por exemplo, outros irmãos que não seguiram isso, né? Cavalo sem sede não bebe água. Então, assim, identificar isso como líder nas pessoas, aqueles profissionais que têm talento no sentido de curiosidade, de querer aprender, isso é algo extremamente valioso na liderança. Paulo, conta para nós, porque eu acho que isso é aquilo que eu já comentei no início, que foi o que me inspirou a ter você aqui com a gente. Como é ser líder na tua família? Me conta um pouco sobre os seus filhos, como que você, né, como que você os educa, que coisas que são suas crenças, e claro, como você até está contando, talvez coisas que você acaba reproduzindo na sua vida ou não, né? Mas acho que essa passagem ligada ao líder que você é na sua família, eu acho bem bacana você contar. Legal. Assim, deixa eu resgatar um pouco antes, né? Então, assim, eu me formei, estudei, fiz segundo grau, me formei, fui trabalhar, tive oportunidades muito bacanas nas empresas que eu trabalhei. E quando eu tinha 24 anos, o meu gerente, que era o gerente de RH da empresa, ele acabou aceitando um outro desafio para São Paulo e ele me indicou para o lugar dele. Eu era muito jovem, não tinha nem terminado a formação ainda, com 24 anos. E aí, Suzana, eu disputei essa vaga com várias pessoas que eram muito mais velhas que eu e muito mais tempo de casa. Então, assim, foi um desafio bastante grande, eu posso até comentar mais sobre isso. Mas, assim, me formei, tinha uma boa carreira, eu casei cedo, eu casei com 20 anos, né? E aí eu comecei a resgatar lá pelos 29, eu sou dos 9, assim, dos 29, 39, 49, vai dando, a cada decênio aí vai dando mudanças, né? E aí eu vi que eu não estava feliz. Eu não estava feliz, algo dentro de mim não funcionava. Então eu larguei uma carreira bastante promissora e resolvi morar nos Estados Unidos, ter uma experiência lá fora, né? E aí eu acho que traz o ensinamento que, assim, às vezes você precisa sair da ilha, Suzane, para ver a ilha. Né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi uma outra cultura, um outro jeito de ver a vida. E aí eu voltei de lá com uma força muito grande e reformatei, né, toda a minha vida. Foi então que eu voltei e assumi a minha homossexualidade. E aí foi um momento bastante difícil, eu estava perto de uns 30 anos, falei com a minha ex-mulher e a gente conversou, separou. Aí que eu encontrei o meu marido atual, que é o Luciano, e aí começou uma nova vida. E o que isso tem a ver com liderança? Nós somos indivisíveis. Nós não podemos querer separar.
Nós não podemos usar essa questão de olhar e dizer assim, eu sou um profissional das 8 às 6, o resto, a gente não é assim. Né? A gente tem que estar bem com a gente, seja qual for o bem de cada um, né? Para que a gente possa fazer um trabalho íntegro, inteiro, porque as pessoas percebem, você está falando de filho, assim como o filho percebe também o jeito que você é, o jeito que você está. E aí, eu acho que tem uma passagem que eu acho que é bem importante, porque você imagina, um cara de 30 anos já, né, bem sucedido, casado com uma mulher, e de repente viaja e volta e diz, olha, agora não é nada disso, né? Faz um restore aí, e a minha vida é essa. E aí eu vim, Suzane, com uma certeza muito grande dentro de mim, né? Eu disse, não, é isso que eu quero, e aí pronto, se as pessoas querem aceitar, aceitem, se não querem aceitar, que se virem, né? Eu vou falar com a minha mãe e acabou. Eu falei com ela, ela não gostou, ela ficou assim, não é isso, não pode, né? É só um momento, uma fase. Falei, bom, mãe, então se tu não quer, paciência, eu vou seguir a minha vida e tu segue a tua. E ficou aquele climão, assim, né? Mas eu lá durão. E aí depois ela me mandou uma mensagem muito bonita e pedindo desculpa e aceitando tudo isso. E aí eu percebi assim, muitas vezes como num papel de líder, Suzane, assim, a gente tem a arrogância, né? A arrogância de dizer, não, eu posso, eu faço, ainda mais um líder empreendedor, dizer assim, é do meu jeito. Mas assim, a gente não é sozinho. Né? A gente precisa de todo um entorno. E como foi importante para mim aquela aceitação, né? A ponto da minha mãe ir no meu casamento com o meu atual marido e abençoar essa relação. O que isso tem a ver com liderança? Tem a ver que a gente precisa entender que tem todo um ecossistema que nos ronda. Né? De cliente, de fornecedor, de colaborador, de parceiro. E às vezes a gente acha que a gente sabe mais, que a gente acha que a gente não precisa, né, desse apoio, e muito pelo contrário. A gente precisa porque sozinho você não faz nada. Eu não cheguei deixa eu tirar aqui minha camisa que esquentou o negócio aqui. Mas aí tudo certo. E assim, aí o que acontece, né? Quando isso aconteceu, por isso que eu digo, a gente precisa estar íntegro com a gente, né? Para poder conseguir fazer uma liderança que realmente inspira as pessoas e que realmente faz sentido, porque liderar não é fácil, liderar é difícil, tem que fazer sentido, tem que ser bom, você tem que gostar do dia a dia, né? E como eu tinha resolvido isso na minha vida, a coisa deslanchou. Eu fui promovido, eu passei a ser diretor, e aí o meu marido também montou um negócio dele, e a coisa foi indo, e aí assim, eu nunca na minha vida imaginei ser pai, nunca, né? Uhum. E aconteceu, né? Veio o nosso primeiro filho, Paulinho, a gente adotou, e aí 2 anos depois veio o segundo filho também, nós adotamos e montamos uma família a ponto de algumas pessoas, até da minha família original, muitas vezes torcerem o nariz e depois pararem e falar assim, puxa, que família bonita que vocês montaram. Né? E aí, é engraçado que como as coisas andam e concatenam de uma forma que, assim, naquele momento, com 2 filhos, eu lembro que o Antônio era bebê, eu resolvi que eu não queria mais trabalhar de empregado e fui montar a minha empresa. Olha só que interessante, né? Uhum. Então, tudo isso, no meu entender, assim, quando você está bem, né? E quando você segue aquilo que você acredita, né? As coisas acontecem, as coisas fluem, né? Para qualquer pessoa, né? Mas quando a gente fala em liderança, se você está íntegro, você consegue realmente passar o que deve ser uma liderança, né? E aí eu montei ali, com 39 anos, a Keep Talent, e estou até hoje, né? E não diverge muito assim, né? Eu acho que a gente sempre conversar, todo pai é assim, né? Toda mãe é assim, né? Gosta de falar dos filhos, gosta, né, de contar. A gente, às vezes, até meio chato para quem não tem filho, né? Ou não tem filho na mesma idade, porque a gente sempre quer contar, né? E assim, o quanto os filhos nos ensinam também na liderança, né? Porque, assim, o que acontece? Como eu sou um líder no D alto, né? Eu acabo sendo um líder que entrega muito, que faz muito, mas sou bastante comandativo, né? E filho, você não comanda. Filho, você não comanda, né?
Se algum colaborador, algum parceiro não está de acordo com aquilo que você quer, você pode tomar a decisão de dizer, olha, eu desligo, ou então, né, a gente acaba por aqui, né? Até numa relação com outra pessoa, você pode dizer, olha, não está mais boa essa relação, vamos, né, cada um para o seu lado, mas com um filho não tem isso, né? E eles são muito safados, porque eles percebem isso, né? Então, eu tenho que ter um exercício com os meus filhos de convencer, que é muito mais difícil, né? Mas um líder não tem que ter, na verdade, um exercício de convencer, né? De influenciar, né, de influenciar, de convencer, de influenciar. Então, assim, o gasto de energia é muito maior, né? Porque, assim, eu vejo o meu filho, eu tô com um filho adolescente de 14, ele simplesmente não faz. E eu faço o quê? Aí eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que exercitar minha empatia, eu tenho que procurar formas diferentes que possam convencer, e isso tudo está ligado no jeito que tu lidera a tua equipe. E que de alguma forma, o Paulo é coach também, né? Então, que de alguma forma é o que a gente aprende, né? Que ser um líder coach, que é um líder desenvolvedor de pessoas, né? Então, Paulo, eu tenho aqui outras perguntas que eu gostaria de fazer. Vamos lá. Mas, por favor, você quer ainda complementar? Porque tudo que você acabou de dizer, eu acho que para as pessoas agora já está muito claro porque que você é o nosso inspire para a liderança e família, né? E a minha admiração eterna para você. Acho que a convivência com você faz com que a gente consiga perceber muito claramente essa questão da integridade, né? Você falou do íntegro, e que tem muito a ver com o que eu também tenho trabalhado muito ligado ao líder cidadão. Então, o líder cidadão é assim, né? Ele é ético, ele é íntegro, ele é respeitoso, né, com as pessoas que estão em todo o seu entorno e, enfim, com a sociedade de modo geral. Ele entende que ele é uma referência, um exemplo, né? Mas, desculpa, eu só quis fazer essa colocação e queria agora, então, só perguntar se você quer ainda adicionar alguma coisa antes de eu entrar em algumas outras perguntas e daí sobre a liderança especificamente. Suzane, eu acho assim, a fase que eu passei, por exemplo, dos meus 20 aos 30, onde eu tinha que esconder aquilo que realmente era, foi uma fase que eu me projetei na carreira, eu cresci, mas que eu não estava feliz, né? Então a integridade, acho que ela começa dentro de ti mesmo. Quando eu resolvi ter a família que eu tenho hoje, né, que não é uma família padrão, eu sentei com meu marido e a gente disse, nós temos que ser verdadeiros. E essa é uma coisa que a gente traz desde que nossos filhos são pequenininhos, né? São 2 papais, né? Como é que é essa história, né? Então a gente sempre, de bebê, de um aninho, contando a história deles, né? Contando por que eles estavam conosco. E eu vejo hoje, isso dá uma sensação muito boa. Hoje eu vejo assim, o quanto dessa integridade os meus filhos captaram para eles, né? Aí coisinhas que acontecem. Estava outro dia no parquinho brincando, ele e uma menina, e aí acho que eles brigaram, falaram, eu vou contar para tua mãe. Eu falei, não tenho mãe? Como assim? Eu tenho 2 pais. Sabe? Falar isso com leveza, né? Por quê? Porque não tem mentira ali atrás, né? Então eu acho assim, sempre que você, como líder, pode usar dessa integridade, você não é diferente da sua vida na sua empresa. Né? E se você tenta ser diferente, as pessoas percebem. Né? Se você tenta, mesmo com a família, né? Se você tenta ser aquilo que você não é, os seus filhos percebem. Né? Então, assim, como eu trouxe, talvez até forçosamente, não sei, porque né? Nós não somos uma família comum, né? Comum no sentido de volume, né? Somos iguais a qualquer outra família, mas assim, em termos de frequência, eu digo, né? E aí, assim, esse caminho nos levou para ter sinceridade, né? Então a gente tem, por exemplo, um hábito lá em casa que é assim, nós fizemos sempre as refeições juntos. Eu moro perto da empresa justamente por isso. Então eu almoço com os meus filhos e meu marido, janto com eles. E em todas as vezes nós desligamos a TV. E aí é uma coisa muito legal, porque assim, como não tem TV, a gente é obrigado a conversar. Né? E é um momento que a gente conversa e fala, e discute, e conta a vida, e conta a história, e conta as histórias da vida, a história da avó. O que isso tem a ver com liderança? Tem, porque assim, você tem que reservar tempo para conversar com as pessoas.
né? Para entender das pessoas, para mostrar a tua atenção para ela. E na rotina do dia a dia, você não faz isso. Então, se você não gerar gatilhos para isso, com a equipe que você está trabalhando, com a equipe que você está liderando, você deixa, Suzane, você deixa de conhecer um universo que é fantástico para que você entenda as pessoas. A gente aqui na consultoria trabalha muito com processos de assessment, né? Que são avaliações de potencial e tal. A gente faz isso com diretores, gerentes, high potentials, enfim. E o nosso processo, Suzane, ele demora de 4 a 5 horas a coleta de informação. Você faz isso, né? Você sabe, né? Sentar ali com o executivo e conversar. Metade desse tempo, de 2 horas a 2 horas e meia, a gente conversa sobre a vida do avaliado. Como que era a infância, como que era a família, onde estudava, por que estudava, o que fazia, como foi a adolescência. Não tem nada a ver com carreira, não tem nada a ver com a história profissional dele, os skills, nada. Né? A minha sócia costuma dizer, como é que você é em casa de bermudão e chinelo no domingo? Né? E essas informações, o jeito como ele lida com a vida, as escolhas que ele fez na vida, né? Como era a relação com o pai, como era a relação com o irmão, mostra o modelo mental dele, mostra como ele pensa, mostra como ele resolve problemas, mostra como ele trata a vida. E é aquilo que você falou. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de integridade, nós precisamos de pessoas que atuem aqui, mas que olhem todo o ecossistema que está ao redor delas, né? Não adianta eu ter um profissional super competente aqui, mas que não respeita a natureza, que não respeita as pessoas, que é preconceituoso, que quer levar vantagem em tudo, porque ele vai ser aqui também assim. Então, é tão interessante esse processo, porque as pessoas elas começam a se encontrar quando elas resgatam essa história, a se achar. E aí, quando a gente vai dar a devolutiva, né, em cima das competências, e ela diz, não, mas eu não concordo muito com isso. Mas lembra que você comentou naquela passagem? E as coisas começam a cair, a encaixar. E assim, você tem uma visão, né, de potencial, de prontidão daquele avaliado, assim, fantástica. Até aproveitando, Paulo, que você tá falando dessa questão das pessoas e da vida delas, pensando agora de novo na tua vida, né? Em tudo que você já passou. Onde está para você a nobreza de ser líder? E como que você descobriu isso? Então, eu estava outro dia eu mesmo fazendo um assessment e resgatando um pouco disso, e aí a pessoa me fez essa pergunta, né? Quando tu se tornou líder, né? E aí eu pensei, eu falei, cara, eu não sei. Eu lembro que quando eu estudava, de sexta, sétima série, assim, eu comecei a ser líder mas eu comecei a ser apontado para ser líder da classe, depois do centro cívico, depois para apresentação, e aí... Quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu comecei a pegar papéis e a fazer, e a coisa foi acontecendo a ponto de eu ser indicado. Então, isso foi um processo natural, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, às vezes, as pessoas esperam ter, Suzane, o cargo de líder, a titularidade para agir como tal. E eu acho que o processo é completamente inverso. Você começa a fazer, né? No meu caso, acho que foi uma coisa muito natural, né, de começar a fazer, e as pessoas identificam essa liderança em você. É diferente, né? Então, eu vejo na carreira muitas vezes, mas eu não sou... E te seguem, né? Exatamente, e passam a te seguir, e elas passam a te respeitar como líder, né? Então, eu tenho comigo assim, acho que todo mundo pode liderar. Né? Quando a gente bota numa faixa de normalidade, logicamente, né? Dependendo da situação, dependendo do cenário, né? Tem uma frase que diz, não se coloca patos em escola de águia, né? Eu não concordo muito com isso, porque depende do cenário, né? Se o cenário for todo um lago, o pato vai ter muito mais vantagem do que a águia. Eu não acho isso. Eu acho que qualquer pessoa pode liderar dependendo das circunstâncias. Mas eu acho que exercer a liderança é para poucos. Porque exercer a liderança tem que ser uma coisa que vem de dentro de você. Por que eu digo isso? Porque você tem que prestar atenção em tantas coisas, em si mesmo e nos outros, que isso gasta uma energia muito grande. Então, assim, não tem problema nenhum se você não quer exercer o papel de líder. Tudo certo, dá para produzir, gerar valor com um monte de coisa. Mas se você tem esse desejo, se você sente, se as pessoas identificam isso, saiba que, assim, você vai ter que realmente se empenhar nisso. Você vai ter que ter uma visão que é muito além daquilo que é só o teu espelho, só aquilo que você consegue ver, né, Suzane? E eu acho, assim, que
longe de mim, eu acho que existe um monte de técnicas, um monte de ferramentas, né, que ajudam você a ser líder, como dar um bom feedback, como fazer um planejamento, como fazer um acompanhamento, que elas devem ser usadas, a gente deve estudar, deve entender, deve aplicar, porque são ferramentas que te ajudam na liderança. Agora, a liderança em si, ela está aqui, ó, dentro de você. O quanto você gosta disso, o quanto você se importa com as pessoas, o quanto você consegue entender o sentimento delas. E isso tem tudo a ver com a tua história. Como que ela foi construída? Né? O que acendeu ali? O que faz com que você se sinta bem fazendo aquilo? A liderança ela é boa quando você se sente bem fazendo, quando você faz com naturalidade. E aí, Suzane, eu acho que a gente tem que resgatar uma coisa que eu vejo muito hoje, assim, as pessoas gastam muito tempo estudando, fazendo faculdade, se aperfeiçoando, fazendo um curso técnico, mas gastam pouco tempo olhando para elas mesmas. Gastam pouco tempo se autoconhecendo. E se você não faz isso, você não consegue perceber as reações que você tem e como é que você pode agir. E quando você até está falando isso, Paulo, fiquei pensando que também a gente deve contar para as pessoas, né, que na verdade dentro desse papel da liderança e da responsabilidade que isso envolve, sempre tem um ônus e bônus. Então, eu fiz uma primeira pergunta ligada à nobreza, que é como se fosse o ônus. Mas quando a gente entende mais o bônus, então, entrando nisso que você falou do autoconhecimento, é que vem a minha pergunta, né? Pensando um pouco no ônus. Que medos você já teve como líder? Eu tive e tenho vários. Eu tive e tenho vários. Eu acho que você não basta vestir a coroa, você tem que exercer majestade. Né? E exercer a majestade tá no ônus, né? A coroa, digamos, seja o bônus do líder, mas exercer a majestade você tem que realmente se dedicar. Você tem que realmente abrir muitas vezes mão daquilo que você pensa, você tem que fazer concessões. Então, eu acho, Suzane, que eu tenho muitos medos, né? Assim, quando eu olho para o meu perfil, por que eu bato nessa tecla de autoconhecimento, sabe, Suzane? Assim, por exemplo, quando eu voltei dos Estados Unidos, todo bonzão, agora eu vou dizer para todo mundo que eu sou gay e vou assumir, não quero nem saber, eu estava cheio de medo. Mas eu sabia onde eu queria chegar, né? Eu fui fazer terapia e fiz 2 anos de terapia para me conhecer. Né? E é uma coisa que não foi só sobre esse assunto, foi sobre uma série de outros assuntos. Isso é investir no teu autoconhecimento, né? Até pela própria natureza do meu trabalho, invisto muito em testes, em coaching, não só em fazer coaching, mas em receber coaching, né? Então, eu acho que quando você faz isso, você consegue entender melhor aquilo que te expande, mas também melhor aquilo que te limita. Né? E muitas vezes aquilo que te limita, você não consegue controlar no automático. Mas se você tem consciência disso, você pode buscar algum arranjo. Por exemplo, eu sou um líder bastante de alto, como a gente diz nisso. Né? Então, eu sou bastante comandativo, né? Eu sou muitas vezes autoritário. Isso me dá assim, um poder de entrega muito grande. Eu sou fazedor, eu faço, eu coloco a mão e vai e resolve. Mas me dá um olhar para o outro que muitas vezes deixa escapar, né, aquilo que o outro pode trazer para mim. Como eu confio muito no meu taco, eu desprezo, às vezes, o olhar do outro. Então, sabendo disso, tendo consciência disso, o que eu faço? Eu acho instrumentos que podem me ajudar a nivelar um pouco melhor isso. Então, eu evito falar no início, né? Eu paro realmente para escutar. Eu sou, por exemplo, uma pessoa muito multitask, muito multifuncional. Então, eu estou falando contigo, fazendo uma coisa e outra. Eu aprendi que... E eu sou assim, é a minha natureza. Eu estou cozinhando, meu marido fica louco, porque eu deixo aquela cozinha uma loucura, né? Porque eu estou picando, estou fazendo drink, eu estou mexendo na panela e fica uma bagunça. Ele, tu não sabe? Eu falo, não sei. Eu sei cozinhar, não sei organizar. A gente briga por isso. Mas, assim... Eu aprendi, por exemplo, que quando você está ouvindo alguém, não seja multitask, não seja multifuncional. Tira tudo e escuta aquela pessoa. Isso é escutar. Né? Então, assim, os meus medos estão dentro disso, e estão dentro, pelo meu perfil, usando medo de fracasso. Né? O fracasso me assusta e eu tento juntar, né, tudo que eu tenho de instrumento e de poder de ação para poder evitar isso. Mas, assim, eu acho que a liderança, como ser pai também, né? Se a gente inverter a pergunta, né? Qual os teus medos de ser pai?
Meu, muitos, né? Será que meu filho vai ser feliz? Será que ele vai falar? Será que eu estou sendo um bom pai? Eu acho que tu, como mãe, também faz isso, né? Todo mundo faz, né? Eu estou sendo um bom pai? Será que não estou? Só a gente sabe agora, depois de ter filho, assim, quando a gente briga, né? O quanto dói na gente, né? Mas, assim... Mas quando tu tem uma integridade, assim, não, eu quero fazer o meu melhor, né? Isso te dá um certo alento, né? Mas o medo, ele continua. E o medo é bom. O medo é bom, porque se você não tem medo nenhum, talvez você fique arrogante, como eu estava lá com meus 30, e eu não quero nem saber de ninguém. Mentira! Claro que queria. Claro que todo mundo quer aceitação, todo mundo quer viver, né? Sendo respeitado. Então, era mentira, mas na minha verdade não era aquilo, né? Não sei se eu respondi, eu fiz uma miscelânea aqui, né? Sim, não, penso que sim. Eu acho que aqui você está falando da questão da consciência, né? Que nós, enquanto líderes, temos que ter, até dos nossos pontos fortes e de algumas armadilhas que a gente pode cair, né? E para a gente ir começando a fechar aqui a live, você veja como passa, né, Paula? A gente já está aqui nesse papo delícia há 35 minutos. Pois é. E vamos ver se temos perguntas. E você que está aqui comigo, com Paulo, por favor, se quiser alguma pergunta, já escreva aqui para nós. E eu vou, então, fazer uma última pergunta, que é um convite também para uma mensagem final tua, Paulo. Para você, há segredos de ser líder? Há segredos de ser líder. Olha, eu acho que tu tem que acreditar no teu coração, né? Eu acho que, assim, se for para liderar, para ter um salário maior, acho que tem outras formas, né? Eu acho que se você acredita que você serve para isso, né? Se isso te dá tesão, se isso dá vontade, se você faz isso, segue isso. Não deixa ninguém dizer que você não pode, né? Não deixa... Troque de emprego se você precisar, monte o seu negócio, mas se você tem esse desejo... É como assim, eu acho que, voltando, todo mundo pode ser líder, né? Todo mundo pode ser pai também, mas ser um bom pai não é para todo mundo, né? Pai e mãe, né? Então, assim, não força a barra, né? E não tem problema nenhum, dá para produzir um monte de coisa legal, né, não sendo líder. Mas eu acho assim, se você tem dentro de si, né, essa vontade, esse desejo, e você gosta de ajudar as pessoas, né, você gosta de olhar o todo, você gosta de gerar reflexão, você gosta de fazer uma entrega de início, meio, fim, de concatenar. Se você gosta disso, vai em frente. Vai em frente, não deixa ninguém dizer que você não pode ser. Eu acho, Suzane, que, na verdade, só resgatando algumas coisas que eu coloquei aqui, né? Eu acho assim, gente, invistam no autoconhecimento de vocês. Tem muitas formas de fazer isso. Né? Existem testes preditivos, coach é uma ferramenta maravilhosa quando é bem aplicada, tem terapia, você pode conversar com pessoas, com mentores, mas assim, tente se conhecer. Porque quando você se conhece, ninguém é super-homem. Né? Todo mundo, quando você é bom numa coisa, provavelmente você não é bom noutra, né? Eu, por exemplo, falo bastante. Eu sou ruim para escutar. Para falar, eu não preciso muita preparação, mas para escutar eu preciso. Então, eu sabendo disso, bom, agora é a hora de fechar a boca e trabalhar, né? Outra coisa, assim, aceite a sua vulnerabilidade. Aceite, como diz a Brené Brown, vulnerabilidade é um terreno pantanoso. A gente tem vergonha daquilo que nos torna vulnerável, né? Mas quando você abre o seu coração e mostra a sua vulnerabilidade, mesmo que seja para o seu time, as pessoas conectam com você. Nossa, isso é muito Porque legal. elas sentem isso aqui, ó, na pele. Né? Então, compartilhe isso. Nesse momento difícil que a gente está passando, sabe, uma das coisas mais legais que eu fiz foi chamar toda a equipe e dizer, gente, o nosso cenário é esse. Eu estou cansado. Né? Eu tô procurando alternativas para a gente chegar a isso. Pensei nisso. O que vocês acham? Vamos junto. Mas abrindo ali. Quando você faz isso, as pessoas conectam com você. Né? E você só consegue fazer uma boa liderança, Suzane, na minha opinião, se você tiver colaboração. Né? E colaboração, eu acho que pressupõe duas coisas muito importantes. Muito importantes. Uma delas é a confiança. E confiança... as pessoas sentem. Não dá para fazer confiança no gogó. Você pode fazer por um tempo, mas as pessoas vão perceber. Confiança e um objetivo comum.
que as pessoas hoje chamam de propósito, né? Então, assim, quando você consegue conectar essas duas coisas, eu não vou colaborar para isso, não é trabalhar, é colaborar. Né? Uhum. Fazer um serviço, eu recebo por isso. Colaborar, eu estou junto, eu estou íntegro, eu quero que a coisa aconteça. Para eu fazer isso, eu preciso confiar. Eu não vou colaborar com quem eu não confio. Eu não vou ajudar uma organização, uma ONG, eu não vou participar de um grupo se eu acho que ele desvia, que ele não faz aquilo que ele está pregando. Uhum. E se eu fizer isso e descobrir que ele não faz, aquilo para mim vai ser... É só cada um pensar em si, vai ser assim, nossa, me senti traído. Então, você tem que estabelecer ambientes de confiança. Né? E segundo... deixa eu só complementar, é que justamente você está falando, e essa é a pergunta do Pedro, que é qual o teu propósito. Então, Pedro, sinta-se já contemplado aí com a resposta. Legal, Pedro é ótimo. Era só para já comentar e depois eu já faço a outra pergunta que está aqui. Legal. Assim, o Pedro é o cara que fala de propósito muito bem, né? Pedro Ramos, lá de Portugal, meu grande amigo. Essa questão de propósito é uma coisa angustiante, eu acho isso, sabe, Suzana? Essa questão de propósito, porque assim, agora virou moda, tem que ter um propósito, né? Mas assim, se isso também não for verdadeiro, não serve para nada, né? Então assim, eu levei algum tempo para tentar descobrir meu propósito, mas na verdade tentar fazer a frase do meu propósito, porque ele já existia, né? Como é que ele aconteceu? Ele aconteceu assim, desde de sempre, quando comecei a trabalhar, as pessoas me ligavam, tu conhece alguém para esse cargo aqui? Tem alguém para me indicar para ser vendedor? Estou precisando de um gerente. E eu fazia aquilo com vontade. Eu pensava, pegava a mão no telefone e ligava. Tem amigo meu que os 3 empregos que teve na vida fui eu que indiquei. E aí eu comecei a, depois da minha experiência em RH, em vendas e tal, juntar isso, e eu vou trabalhar com isso, né? E assim, na verdade, o que estava ali escondido era conectar pessoas. Né? Eu gosto de conectar pessoas, para que elas gerem valor, para que elas consigam algo mais para elas, para a sociedade, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, hoje o propósito da minha empresa é conectar pessoas. Isso implica, muitas vezes, eu faço conexões, não por uma questão financeira, né? Mas porque eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que através dessa conexão, as coisas... isso me dá prazer, as coisas acontecem, isso me dá prazer, né? Então, quando eu falo em propósito de vida, assim, seja conectar meus filhos, a minha família, seja com outros países, com outros amigos, mas assim, sempre foi um grande prazer, né, receber as pessoas, apresentar as pessoas, conectar as pessoas. Eu acho que esse é o meu propósito de vida. Bacana. Então, aí, antes da gente fechar, vou ler a pergunta da Elaine, e aí... Na sequência, finalizamos. Paulo, como você consegue conciliar as demandas do trabalho e de casa e manter esta alta produtividade e ser um bom pai em casa? Como estabelecer em paralelo, né? Um bom pai em casa. E como estabelecer os limites? Então, meus filhos estão vendo essa live aqui, depois eles vão me cobrar se eu sou um bom pai. Eu ia perguntar se eles estavam assistindo. Tem um ponto de vista deles, né? Mas assim, eu não sei, eu acho que isso é de cada um. Acho que você tem que saber quais são os seus limites, né? Eu, particularmente, nunca gostei desse conceito de workaholic. Eu acho que isso não leva a nada, é bobagem, né? Trabalhar 14, 16 horas por dia é loucura. Então, eu acho que existem momentos na vida, este está sendo um deles, né, com essa pandemia que, assim, eu estou tendo um gasto de energia muito maior, mas eu sempre tentei separar isso, eu acho que isso é muito importante. Assim como eu acho que as pessoas têm que olhar o todo. Então, assim, você tem que cuidar de alimentação, tem que cuidar de exercício, tem que cuidar do teu espiritual. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito numa força, numa energia, né, não acredito nas religiões, mas eu tenho essa conexão, né, com energia, com pessoas. Então, eu acho que você tem que separar isso. Eu, no meu dia a dia, Elaine, eu tento separar isso, tanto que assim, eu faço questão de almoçar em casa todos os dias. Hoje foi uma exceção, que foi almoçar com um cliente. Eu preparo junto com meu marido a janta para os nossos filhos todos os dias. E a gente faz janta mesmo, não é, né, pão, café, não, a gente faz lá. Isso é muito legal porque a gente faz junto, né? A gente, então, almoça junto, janta junto. Nos meus finais de semana, porque isso é prazeroso para mim, né? Os meus finais de semana é dedicado para minha família, eu estou com eles, eu não, né, eu desligo tudo, mas assim, às vezes eu fico pensando que às vezes a gente trabalha com pessoas, como cliente e tal, e assim, as pessoas têm algumas pessoas têm baixa energia. Cara, eu saio de manhã, venho trabalhar, vou para casa, almoço, volto ao trabalho, chego em casa, a gente faz almoço, corro, faço exercício, e assim,
acho que é da minha natureza, assim, eu tenho energia para tudo isso, entende? Mas é aquilo que eu tenho dito assim para algumas pessoas que trabalham comigo. Às vezes você fica nessa pandemia e fica em casa e não faz nada, assim, cada vez vai te dando mais uma baixa. Você tem que ver aquilo que te energiza, né? E isso é diferente para qualquer um, né? Para toda pessoa, e ir em busca daquilo. Para me energiza fazer exercício, me energiza fazer comida, me energiza, né? Conversar com pessoas, e eu faço isso. Eu muitas vezes chego em casa, faço um drink, pego o telefone e vou ligar para pessoas aleatoriamente que eu gosto e que eu quero conversar. Sim, é isso. Uhum. Tá bem. Talvez tenha aí mais uma ou duas perguntas, mas acho que agora a gente vai pedir para que as pessoas entrem no direct do Paulo, né? E aí possam Legal, conversar diretamente com ele, para que a gente não vá muito além do tempo que a gente combinou com todo mundo, né? E aí eu acho que, como eu falei, foi tudo tão gostoso que pudemos conhecer você, Paulo. Acho que agora as pessoas... alguns eu sei que são seus amigos, mas um número grande de pessoas que não te conhecia teve o privilégio de conhecer e de saber por que você foi o nosso escolhido. Tá bem? Muito obrigado. Fico muito lisonjeado. Espero que, né, alguma coisa possa inspirar aí vocês, inspirar a família de vocês. Preste atenção nisso, né? Eu acho uma coisa muito legal e que, Suzana, foi pela tua provocação, é pensar a tua história. Eu acho, assim, eu penso escrevendo, eu gosto de escrever, né? Então, assim, pensem a história de vocês, né? Pensem como que foi a família, como que vocês cresceram, né? Ou converse com alguém sobre isso, que vocês vão ter insights muito legais de saber assim, puxa, eu faço isso, né? Por conta daquilo. E aí, quando você tem consciência disso, é uma escolha. Né? Se você tem consciência, você pode mudar, porque você sabe por que você está fazendo. Então, eu acho que essa temática, Suzane, liderança e família, dá muito caldo. Eu acho que é uma coisa que vai interessar muitas pessoas e deve ter histórias maravilhosas aí para serem contadas. Tá muito bem. Obrigado mais uma vez. Viu? Eu obrigado também. Obrigada a você que está aqui conosco, pela tua presença. Se você gostou, compartilhe, avise as pessoas para que vejam no Instagram ou já na sequência lá no canal do YouTube da Zanetti Coach. E toda terça, 18h30, um novo episódio. Para você, um grande beijo, Paulo, e tchau para todos. Beijo para todo mundo aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.